edição da Gazeta de Alagoas desta terça-feira de amanhã. Agora nós vamos falar sobre período eleitoral, porque ele já está ocorrendo em todo o país. E empregadores, é importante que vocês fiquem bastante atentos com a prática de assédio eleitoral no ambiente das relações de trabalho. Quem vai nos explicar mais sobre esse tema agora aqui no estúdio é o advogado Henrique Messias. Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez, Henrique, pela sua participação aqui junto com a gente. Então, quer dizer que período eleitoral e ambiente de trabalho tem que ter uma atenção aí, né? Sim, Mara. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos amigos que nos acompanham através da Gazeta News. Temos, infelizmente, é muito comum, Mara, a gente ter esse tipo de assédio no período eleitoral. Sim. A gente sabe que os empregadores, eles têm a identificação deles com um determinado candidato, com o candidato X, Y ou Z, e eles podem, inclusive, expor isso de forma, pública. No entanto, eles não podem se usar da condição de empregadores, se usar da condição de gestores para querer impor aos seus colaboradores empregados aquela opção política dele. Então, sim, é preciso ter muito cuidado com isso nessa época, Mara. Caso seja comprovado que, por exemplo, aconteceu esse assédio eleitoral, esse empregador, ele pode responder na justiça por essa prática, Henrique? Sim, Mara. A gente precisa colocar para os empregadores que nos acompanham que existem duas situações envolvidas no assédio eleitoral. A gente tem a questão do direito eleitoral, sim, que é influenciar no voto de terceiro, de um outro cidadão. Isso está tipificado como crime, inclusive. E temos também, por se tratar de uma situação que acontece no ambiente de trabalho, nós temos a questão trabalhista. Tem a questão do assédio que foi vítima, que foi alvo aquele empregado, e ele pode buscar a Justiça do Trabalho para que ele seja, buscando indenização, para que ele seja indenizado em virtude desse assédio. Vamos trazer algumas situações aqui hipotéticas. Processo de admissão desse trabalhador. O empregador ele pode perguntar, você vota em qual candidato? Se você vota no candidato X, eu não vou contratar você. Mas se você votar no candidato Y, eu vou contratar você. Isso poderia acontecer? Não é possível. Isso é discriminação, tá, Mara? Em virtude da opção política daquele trabalhador. Tá? Mas se a gente pensar nesse momento que nós estamos vivendo agora, na questão das eleições, o pleito que se avizinha agora no dia 6 de outubro, a gente pode imaginar essas situações no momento da contratação, mas também aquelas situações de reuniões que às vezes são realizadas no ambiente de trabalho. O empregador convoca uma reunião dos trabalhadores, chama um determinado candidato, expõe esse candidato como o melhor candidato, a melhor opção para aqueles trabalhadores, para aquela empresa, para aquele município. Então isso acontece muito, infelizmente, e isso deve ser combatido. É importante que a gente destaque que essas reuniões elas não são proibidas. O empregador pode sim promover essas reuniões, desde que ele chame os candidatos que estão pleiteando na eleição, que estão buscando ser eleitos, não só aquele que é de sua preferência. Isso, mas outros também, para que os trabalhadores tenham acesso às propostas dos candidatos, mas trazer um único e dizer, olha, esse é o melhor. Nesse que a gente precisa votar, a gente tem a configuração do assédio, Mara. E é importante que esses empregadores eles tenham essa atenção, porque hoje em dia, a gente acaba vendo que existe muito essa questão do uso dos celulares, então pode também acontecer gravação, e isso acaba configurando, Henrique, de alguma forma como prova? Sim, acontece. A gente sabe que todo mundo hoje está com seu celular no bolso, essa gravação ela pode acontecer, mas o assédio, Mara, aproveitando o celular, ele pode acontecer também através do aparelho celular, através dos grupos da empresa, através de vídeos, de mensagens que são compartilhadas naqueles grupos, e o empregador precisa estar atento a isso, porque não somente ele, empregador, pode praticar esse assédio, mas também os seus gestores. As pessoas que são responsáveis, que são líderes dentro da empresa podem praticar esse assédio, então ele deve orientar os seus líderes, os seus gestores, para que também não pratiquem esse assédio eleitoral. Henrique, falando agora um pouco sobre os trabalhadores, eles também têm deveres em relação a esse período realmente eleitoral? Muita gente, às vezes acaba ali abraçando a campanha e usa adesivos, identificando aquele candidato de sua preferência. Ele pode fazer isso, por exemplo, no ambiente de trabalho? Sim, Mara, ele pode, não há problema. O que ele não pode é querer influenciar o voto do seu colega de trabalho. Ele não pode querer impor a sua opção ao colega de trabalho. E sim, o empregador, sim, o gestor precisa estar atento a isso também. Até porque isso vai tornar o ambiente de trabalho um ambiente que não é um ambiente saudável para os trabalhadores. E essa preocupação
com o ambiente de trabalho ser um ambiente saudável em todos os sentidos, deve existir sempre. A gente escuta muito as pessoas falando sobre liberdade de expressão. Está tudo liberado quando a gente fala no período eleitoral ou não necessariamente, Henrique? Não necessariamente. A gente sabe que a liberdade de expressão existe, mas como toda e qualquer liberdade, ela tem os seus limites. A gente brinca no direito, né, que a sua liberdade e os seus direitos eles vão até onde começa o do próximo. Sim. Então é preciso ter cuidado, que a liberdade de expressão não é uma chancela para que se possa defender toda e qualquer ideia, promover toda e qualquer ideia, fazer toda e qualquer propaganda. Então é importante que a gente coloque isso para o pessoal que nos acompanha, porque a liberdade de expressão ela não autoriza tudo, de forma nenhuma. Então, sobre esse tema de período eleitoral e ambiente de trabalho, o que é que a gente precisa realmente deixar reforçado para quem está nos assistindo em relação a deveres e também a direitos? Perfeito, mano. Veja, o exercício do direito de voto, de fazer ouvir a sua voz, né, fazer ser ouvido na democracia, ele está previsto na nossa Constituição e deve ser resguardado. E isso deve ser feito por absolutamente todos os cidadãos com a liberdade necessária. O trabalhador, o empregador, o empregado, o empresário tem o direito de escolher o melhor representante que ele entende ser o seu melhor representante para vereador, para a prefeitura, mas esse direito, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser respeitado. E nem o trabalhador, nem tampouco o empregador devem impor a sua opção política, o seu entendimento do que é melhor para a cidade, para o seu colega de trabalho ou ainda para o seu subordinado. Isso é importante que a gente destaque para os nossos amigos. Esse é Henrique Messias, advogado especialista em Direito do Trabalho. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, sempre nos esclarecendo informações acerca desses temas que têm ampla repercussão e, é claro, importam bastante a toda a sociedade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mara. Até a próxima, um abraço a todos. Até a próxima. Bem, aproveitando então que a gente está aqui falando sobre período eleitoral, começa hoje o prazo para candidatos e partidos que irão participar das eleições municipais agora de 2024 enviarem as prestações de contas parciais das respectivas campanhas à Justiça Eleitoral. Esse prazo já se encerra na sexta-feira, dia 13. Quem vai nos trazer todas as informações é ele, Rogério Costa. Nossa